Transforme sua vida em 90 dias. Napoleão Hill. Você não precisa de um milagre, nem de um diploma de Harvard, nem de uma herança milionária para mudar sua vida. Tudo o que você precisa é de um hábito, apenas um. Mas em menos de 90 dias você já não será a mesma pessoa. Será mais tranquilo, mais confiante, mais rico. Não apenas no bolso, mas na mente. E hoje iremos te contar exatamente qual é esse hábito, como funciona e por que quase ninguém tem coragem de aplicá-lo até o final. Se você tem mais de 20 anos, sente que a vida não está onde deveria estar e quer uma mudança de verdade, este vídeo é para você. Quais hábitos você sabe que precisa desenvolver, mas ainda não teve coragem de começar? Capítulo 1. Contextualização. Napoleon Hill não era milionário. Ele não fundou uma grande empresa e, mesmo assim, transformou mais vidas do que qualquer guru moderno. Por quê? Porque ele teve acesso direto à mente dos homens mais bem-sucedidos da história. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Hill passou mais de 20 anos estudando o que esses gigantes faziam de diferente e, depois disso, entregou algo simples, direto e poderoso: um mapa, um manual mental para criar riqueza, propósito e liberdade. O nome do livro? Pense e Enriqueça. Think and Grow Rich. Mas o que poucos percebem é que por trás de toda a filosofia existe um ponto de partida, um único hábito, uma prática que todos esses homens, sem exceção, compartilhavam. E é disso que estamos falando aqui. Enquanto a maioria das pessoas corre atrás de novas técnicas, hacks de internet e estratégias complicadas, os verdadeiros mestres voltam ao básico, ao essencial. Eles constroem a vida que desejam com base em um único hábito bem praticado. E é aí que tudo começa a mudar. A motivação desaparece, o cansaço chega, mas o hábito permanece. E isso muda tudo, porque é o hábito que converte desejo em resultado, sonho em realidade e transforma homens comuns em homens imparáveis. Capítulo 2. O problema. O problema é que a maioria das pessoas vive como se tivesse tempo de sobra. Eles se levantam cansados, apertam o botão de soneca, correm para sobreviver ao dia e, no final, repetem o ciclo. Os anos passam, as oportunidades se esvaem e tudo o que sobra é arrependimento. Não porque lhes faltava talento, mas porque lhes faltava hábito, propósito, coragem para fazer o que precisava ser feito todos os dias, mesmo sem vontade. Vivemos em um mundo distraído. Redes sociais, séries, notificações, tudo foi criado para capturar sua atenção. E quanto mais distraído você está, mais longe está da vida que deseja. E é aí que surge a armadilha. Você sente que está ocupado o tempo todo, mas não avança para lugar algum, sempre começando algo novo, mas nunca terminando nada. Lê um livro aqui, assiste a um vídeo motivacional ali, promete mudar na segunda-feira, mas a segunda-feira nunca chega. Sabe o que te falta? Clareza, direção e disciplina para sustentar um único hábito até que ele transforme quem você é por dentro. Hill dizia que a indecisão é o inimigo número 1 do sucesso e que o fracasso começa quando você permite que a rotina defina quem você se torna. O homem moderno quer liberdade, mas vive como escravo das distrações. Quer ser rico, mas gasta tudo em coisas que só alimentam sua ansiedade. Quer respeito, mas nem sequer cumpre a própria palavra. Eis o ponto. O fracasso não é um evento, é uma acumulação de pequenos descuidos diários. E o sucesso é a mesma coisa, só que ao contrário. Pequenos hábitos, pequenas decisões repetidas com constância, mesmo nos piores dias. Especialmente nos piores dias, porque é aí que o verdadeiro crescimento acontece. Capítulo 3. A Revelação. Napoleon Hill entrevistou os homens mais poderosos do mundo. E sabe o que ele descobriu? Que todos eles, sem exceção, praticavam uma só coisa diariamente: o hábito de definir um propósito claro e repeti-lo em voz alta com emoção e convicção. Parece simples, até ridículo, mas aí reside o poder. Hill chamava isso de propósito definido e dizia que nenhum sucesso é possível sem ele. A maioria das pessoas se levanta sem saber o que está construindo, sem plano, sem um porquê. Vivem reagindo em vez de criando. Mas os homens que constroem riqueza e liberdade começam o dia lembrando quem são, o que querem e por que fazem o que fazem. Eles não apenas pensam, eles afirmam em voz alta, com energia, com verdade, repetem suas metas, visualizam o futuro, sentem a vitória antes que ela aconteça. Capítulo 4. Escalada de tensão. Nos primeiros dias, tudo pode parecer emocionante. Você pode se levantar cedo, ler seu propósito, sentir uma energia.
como se o universo finalmente estivesse conspirando ao seu favor. Mas bastam algumas semanas para que a realidade comece a se impor. A motivação pode desaparecer, a rotina pode ficar pesada, e os velhos hábitos começam a bater à porta. É então que a verdadeira batalha começa. A mente que sabota não grita, ela sussurra. Hoje você pode pular isso. Isso não está funcionando. Você está perdendo tempo. E se você der ouvidos a essas vozes, você perde. Você volta a ser quem sempre foi, alguém cheio de boas intenções, mas vazio de ação. Mas o maior inimigo não é o mundo exterior, é o que está dentro de você. A voz da preguiça, a voz da comparação, pensamentos como: Fulano já chegou lá e eu aqui, com este papel ridículo. Será que isso é para mim? Será que estou me enganando? Mas então você pode se lembrar do que Hill escreveu. Persistência é o ingrediente mágico que transforma desejo em ouro. E você entende. Não se trata de estar motivado. Se trata de ser disciplinado, de manter o hábito mesmo nos dias ruins, especialmente nos dias ruins. Você começa a identificar seus sabotadores. Medo do ridículo, medo de tentar e falhar, mas também entende algo importante. Todo medo tem uma raiz, e quase sempre essa raiz está nas histórias que contamos a nós mesmos. Eu não sou bom o suficiente. Eu comecei tarde demais. Minha vida é mais difícil que a dos outros. Mentiras. Histórias que nos mantêm presos porque nos liberam da responsabilidade de agir. E só quando você começa a responder a essas vozes com o seu propósito, com a sua afirmação diária, elas começam a perder força. Porque a mente acredita naquilo que você repete. Se você repete desculpas, você vive na mediocridade. Se você repete um propósito claro, com emoção, todos os dias, você reprograma seu cérebro. E mesmo assim, os testes vão vir. Discussões familiares, dívidas inesperadas, falta de apoio, cansaço extremo, velhas feridas. Tudo isso pode acontecer. E você pode se sentir a ponto de desistir. Mas algo dentro de você vai dizer: só mais um dia. Apenas mais um dia. E dia após dia você vai se tornar mais forte. Entenda isso. Seu entorno vai resistir. Seu corpo vai resistir. Seus amigos podem pensar que você está estranho, mas você precisa atravessar essa barreira invisível, porque do outro lado está a sua nova identidade. Uma que já não depende de força de vontade, mas de consistência, de integridade consigo mesmo, de um compromisso que ninguém vê, mas que transforma cada canto da sua vida. Capítulo 5. O ponto de inflexão. No dia 43, não há fogos de artifício, não há sinais divinos, mas algo dentro de você pode fazer clique. Você pode estar repetindo seu propósito de manhã, como sempre, mas em algum momento, em vez de apenas falar, você começa a sentir de verdade. Pela primeira vez, você não está apenas dizendo palavras, você está acreditando. É como se a pessoa que você quer ser já estivesse dentro de você. Naquela semana, você pode fechar um contrato que estava estagnado há meses. Um cliente que sempre dava desculpas finalmente confia. Um contato antigo pode te ligar para uma sociedade que parecia impossível. Coincidência? Talvez. Mas tudo isso acontece porque você começa a agir como quem já é a pessoa que você quer ser. E tudo começa com uma mudança invisível, a repetição diária de um propósito claro, com fé e persistência. Esse é o ponto de inflexão. Não é um grande evento, é uma sequência de microvitórias. Você começa a notar padrões, a dizer não com mais facilidade, a organizar melhor seu tempo, a cuidar mais da sua saúde, a falar com mais firmeza. Pequenas atitudes que antes pareciam difíceis agora fluem, porque você já não é o mesmo. E quando você muda por dentro, o mundo responde. As pessoas notam, seus resultados mudam, suas relações se transformam. A diferença? Um hábito, um compromisso diário que parecia pequeno demais para ser levado a sério, mas que se torna o fundamento de uma nova vida. Hill dizia que, quando você age com propósito, o universo conspira. E talvez isso soe bonito, mas meio esotérico, até que você vive isso, até que você vê portas se abrirem onde antes só havia muros. E isso te faz pensar: quantas pessoas estão perdendo oportunidades agora, simplesmente porque desistiram no dia 30? Porque não acreditaram no poder do simples. O ponto de inflexão não é quando você consegue algo fora, é quando você acredita de verdade que é possível. Quando você se vê diferente. Quando você age diferente, mesmo sem resultados imediatos. É aí que começa a mudança. E ninguém pode te tirar isso. Depois de 90 dias, você não é apenas alguém mais disciplinado. Você é outra pessoa. Seu rendimento no trabalho pode aumentar, mas o que mais surpreende é o nível de clareza que você atinge. Você sabe o que quer. Você sabe o que não aceita mais. Você sabe para onde está indo. E isso não tem preço. Você se torna mais seletivo com as pessoas ao seu redor.
mais firme em suas decisões, mais direto em suas conversas. O hábito diário de repetir seu propósito faz com que sua mente elimine o que não importa, liberando energia para o que realmente é importante. Você começa a ganhar mais dinheiro. Sim, isso também pode acontecer, porque uma mente focada cria soluções. Quando você sabe para onde está indo, seu tempo vale mais. Você para de desperdiçar energia no que não te impulsiona. Esses 90 dias podem te ensinar algo que nenhuma universidade ensina. O que vence não é o mais talentoso, é o mais consistente. Aquele que suporta o tédio, aquele que faz o simples todos os dias, sem aplausos. E isso conecta diretamente com a lei do sucesso de Hill. Ele dizia: você se tornará aquilo em que pensa constantemente, e você pode pensar, por 90 dias, no seu propósito, na sua nova identidade, no seu novo eu, e você se torna exatamente isso. As pessoas podem começar a te perguntar: o que aconteceu com você? E você pode sorrir, porque elas estão vendo apenas o resultado, mas o verdadeiro trabalho aconteceu no invisível, no silêncio da sua casa, apenas repetindo frases, acreditando, mesmo quando não havia nenhuma prova de que funcionava. E agora eu te pergunto: quantas pessoas você conhece que estão presas em empregos que odeiam, em relacionamentos vazios, em dívidas que roubam sua paz, só porque nunca se deram o trabalho de escrever com clareza o que realmente querem da vida? Este hábito muda tudo. Mas só funciona para quem o leva a sério, para quem para de esperar motivação, para quem entende que o sucesso é uma construção, uma escada, e que o primeiro degrau é invisível. Capítulo 7. Final surpreendente e chamada à ação. O que ninguém te diz é que mudar é desconfortável, é solitário, e no começo parece inútil. Mas se você tiver a coragem de sustentar um hábito simples por 90 dias, você vai provar a si mesmo que pode mudar qualquer coisa. O hábito de Napoleon Hill não é mágico, não é fácil, mas é real. Ele exige compromisso com você mesmo. Que você se olhe no espelho e diga: eu mereço mais. E depois disso, que você faça o que for necessário todos os dias, mesmo que ninguém te veja. Especialmente quando ninguém te vê. Se você pudesse voltar no tempo, talvez começasse antes. Pararia de buscar atalhos e aceitaria que a liberdade não nasce da pressa, mas da consistência. Confiaria mais no processo e menos na dúvida. E é por isso que eu te digo: não espere mais. Comece hoje. Agora. Pegue uma folha de papel, escreva seu propósito, leia em voz alta com verdade, 2 vezes ao dia, e continue, sem falhar, por 90 dias. E quando você terminar, volte aqui e conte nos comentários o que mudou. Porque algo vai mudar. Mas acima de tudo, aplique. Porque o mundo não precisa de mais gente motivada, ele precisa de pessoas decididas. Se quiser continuar aprendendo, se inscreva no canal,